Mas vamos para lá, pessoal, vamos para a palavra de Deus. Porque afinal, hoje você vai ver que tem tribulações. Que é isso, pastor? Ué, mas é verdade. Bom que a gente não precisasse passar por uma coisa dessa, não é verdade, gente? Né? Mas não? Mas às vezes passa. E que nessas tribulações necessárias, elas te fortalecem. Elas te animam. Se você compreendê-la. Se você não compreender, elas te fazem recuar. E aí nós temos esse grande desafio, e vamos repassar isso a vocês. Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá, por favor, povo vencedor. Romanos, capítulo 5. Gente, a gente passa cada tribulação que a gente nem imagina que tribulação que é, quantas são, né? Ou tribulações, nós vamos ver isso. E dentro da família, fora dela, na vida pessoal. Né? Eu ouvi uma frase esses dias e me chamou a atenção, comentei com o pastor Paulo hoje essa frase, que uma pessoa falou assim, foi de um reality show, na verdade, mas não esses daí, desses pecadores de pecado aí não, viu, gente? É um negócio bem de superação, sabe? Tal, aquele negócio todo, e ela falou assim, a pior prisão, a moça do reality show, é a que nós mesmos construímos na nossa mente. Aquela que não faz você para nenhum lado, mesmo que você tenha toda a liberdade fora, a sua vida não avança. As prisões, elas estão sendo criadas dentro da nossa própria cabecinha. E aí nós não temos comunhão social, nós não temos vida social. Quando temos, é mal feito. Você não consegue andar em nenhum lugar. Quando você anda, você já fica com o pé atrás com todo mundo, porque criou-se sim uma barreira. Isso não é bom. Então, vamos para a palavra que vai gerar aí coisas positivas, não só positivas, mas uma fé genuína que vai abençoar vocês. Vocês querem um culto mais tranquilo ou mais agitado? Tranquilo ou agitado? Agitado? Que ponto? De te deixar para baixo ou para cima? Te constranger? De verdade? Ou se só aprender? Saiu bem, hein? Então tá bom. Vai aprender então, hein? Coisa boa. Então tá bom. Vamos para a palavra, pessoal. Eu já estou avisando para ninguém assustar, né, gente? Pois assusta. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa bem simples. Paulo deixou os romanos, antiga Roma, que foi durante um bom período, não a capital da Itália, no geral, que agora, que depois de 1950, 60, 70, não me recordo, que oficializou, mas lá a antiga Roma, que ocupava todo o poder, né, da Ásia em si, que pegava o continente asiático, não o europeu. Depois reformulou tudo. Mas independente disso, Paulo ele foi lá e falou algo assim para nós, hoje para nós, né, gente? Que nós somos justificados pela fé. A fé é aquilo que Deus fala conosco. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, Paulo falou que nós somos justificados pela palavra que nós ouvimos de quem? E o que a palavra de Deus nos fala, pessoal? Sobre família. Vamos, já que estamos no assunto. Para você que é casado, você não pode divorciar. Fato. Então você será justificado que está lutando pelo seu casamento pela fé. Porque Deus estará do seu lado. E você que está querendo divorciar estará contra Deus. Você acha que vai ganhar? Então, se alguém está tentando ou pensando, conselho do pastor, mas do Espírito Santo, para. Você é louca de fazer algo assim, de ir contra Deus? Você vai perder, irmã. Mas vai perder feio. Porque ninguém vai contra Deus. Pastor, ele me traiu. Aí é caráter do cafajeste. O problema é dele. Mas você é melhor do que isso. Ou não? Ou está muito orgulhosa, irmã? Estou falando irmã porque eu sei que é uma mulher. Hein, irmã? Vocês que pediram agitado. Difícil, né, gente? Pastor, você não conhece o marido que eu tenho. Graças a Deus, ele é seu. Quem casou foi você.
Porém, garanto que ele também pode pensar, você não conhece a mulher que eu tenho, ela deve ser chata pra caramba, irmão. Com todo respeito, mas quem que não falar, pessoal, quem vai? Sabe por que Ribeirão Preto está destacando? Porque a verdade é real. Só você procurar fora. Pessoal, as coisas precisam ser da forma certa. Eu não quero um povo religioso chatíssimo aqui não. Que negócio, ai, pastor, fala o que eu gosto. Pra que, irmã, massagear o seu ego? Só se for o que Jesus mandou, que aí vai te levantar. Agora, ao contrário disso, eu só vou te afastar dele, você vai se sentir bem até na igreja, mas você vai para o inferno. Eu não posso massagear o seu ego. Eu tenho que confrontar o seu caráter. Porque quando você disse sim no casamento, você não falou para um marido, você falou para Deus. Então pensa muito bem em falar não hoje. E se ele fez coisas erradas, deixe que Deus cuida dele, mas não se intrometa no que a palavra não te aprova. Dá para entender o conjunto todo? Justificado pela fé. Quem está firme, Deus vai honrar. Quem está indo contra Deus, Deus não pode honrar. E quando que eu vou contra Deus, pessoal? Quando eu vou contra o quê? Contra o que Ele fala. Para quem não sabe, Malaquias diz, eu odeio os desquite. Alguém sabe disso? Todo mundo sabe o que é desquite, né? Não é disquete não, viu, gente? Desquite em divórcio. Eu odeio. Quem falou isso foi Deus. Quem é você, então, para fazer algo que Deus odeia? Tem que ter uma aprovação muito grande, uma fé muito grande. Pastor, mas não tem casos que podem. Você está procurando aprovação? Liberdade para errar? Uma coisa é você ter a fé pelo fato de que alguém que errou não mudou. Mas só porque você está incompatível com o fulano? Cria vergonha na cara, né, irmão? Ou vê se cresce. É ou não, gente? Aí você vai ter Deus do seu lado. Fora disso, abraça o capeta e vai para o inferno. Porque você não vai vencer. Agora, com Jesus, você é justificado pela fé. Bíblia, povo de Deus. Gostando ou não gostando. Pelo qual também temos entrada. Olha só que coisa boa, versículo 2. Eu calma, nem cheguei, isso aqui é a introdução. Isso aqui precisa ser falado. É dia da família. Pela qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus é real, não é? Eu falo tanto que Ele está aqui, pessoal. E Ele está. Mas Ele está porque Ele ama o seu povo. Ele ama a nossa igreja. Ele ama a pessoa que está assistindo. Mas ama de verdade. Eu costumo ensinar o quê? O que aprendi. Ele provou isso. Eu não estou falando só por falar porque a gente tem a teoria. A gente conhece a prática pelo que Cristo fez e pelo que a gente sente de Cristo. Ele deu a vida dele para que a gente pudesse ouvir uma mensagem que salvasse a gente. E a palavra, ela tem um poder enorme de transformar a vida. Nós somos fruto disso. Não vou fazer pergunta não, mas quantos de nós não tínhamos vício? Como eu já falei, o meu era pornográfico, pessoal, meu vício. Eu nunca tive vício do álcool, das drogas, mas eu tive de pornografia. E é um dos piores. Não é o pior, talvez, para alguns casos, mas para mim era terrível. Já passou, venci, graças a Deus. Mas eu sei o que tive que fazer para vencer esse mal, que eu posso chamar de praga, que destrói casamento, lares, comunhão familiar. Terrível. Mas quantos de nós não fomos libertos por esse Deus que a gente serve? Foi ou não foi? Ou todo mundo aqui já chegou perfeitinho dentro da igreja como anjinho de asas, né, gente? Olha que beleza, o que é aquele irmão que está... O que é aquela pessoa que está vindo congregar hoje? Ai, aqui tudo assim, todo mundo vem de asa. Não existe isso. Chegamos cheios de defeitos, estamos melhorando a cada dia, mas Ele não desistiu da gente. Então quem somos nós para desistir das pessoas? Então precisamos desse conjunto todo. Versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos, aí vem aqui, ó, onde eu queria chegar, tá? Também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Está no plural, eu gosto de enfatizar, porque não é só uma. Então nós nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nas provas, talvez cada sinônimo que pode ser usado, sabendo que a tribulação, aí começa, produz o quê? Paciência. Tem que ser paciente, não tem? Qualquer situação da vida, mas principalmente em tribulação. Voltando a lembrar sobre paciência de forma bem breve e rápida. Paciência é a capacidade que Deus te dá
Lembrando que é uma qualidade do Espírito, é a capacidade que Deus lhe dá para que você mantenha-se firme naquilo que Ele disse até o cumprimento do que Ele disse. Não é saber só esperar igual uma pessoa que não se mexe, mas é saber permanecer naquilo que Deus diz enquanto você espera, mantendo a sua conduta cristã naquilo que Ele realmente fala. Então é um conjunto. Então, a tribulação, quando você se gloria, que é uma dificuldade a gente compreender essa glória na tribulação, mas é possível, senão não estava escrito, nos gera paciência, produz em nós. Aí a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Mas focando um pouco a tribulação. Existem tribulações, gente, não porque queremos, mas que são necessárias. Alguém, dependente de quem seja, conheceria Davi se não fosse Golias? Foi o que lançou ele, independente da unção. Ele com a unção já seria uma pessoa diferenciada, mas o que fez ele se promover ante aos homens foi ele derrotar quem? Golias, a famosa tribulação de Israel. Porque era o que eles estavam passando, uma tribulação pesada. E aí chega um cidadão, jovem, com uma funda, e simplesmente disposto a enfrentar, e Deus era com ele, ele foi lá e enfrentou. Ele ganhou não só do Golias, como ele também ganhou experiência. Afinal, ele já possuía duas pequenas experiências comparadas com Golias, do leão e do urso. Mas ele foi e venceu. Então, conhecemos Davi, mas também conhecemos que Davi venceu. Não é diferente com você. Sua tribulação vai fazer você ser conhecido por aquele que venceu. Agora, se você parar, vai ser conhecido como aquele que podia ter vencido. Há uma diferença, não há, gente? São coisas que são necessárias. Mas por que, povo de Deus? Porque para nós darmos certos e vamos dar certo, temos que aprender a nos gloriar naquilo que realmente estamos, não com dificuldade, mas no que estamos aprendendo nesse meio tempo. Esse Deus é tremendo, né? Vamos para João capítulo 4. Vamos expandir isso que eu tenho falado já no dia de hoje. Pessoal, reforço. O Senhor Deus está fazendo um povo forte. Eu quero que você faça parte desse povo. Pastor, eu posso não fazer? Pode. É só você não viver o que eu estou falando, simples. Fingir que não é contigo, se fazer de louco, sabe? E simplesmente voltar para sua casa e fazer tudo que você sabe que não pode. Você vai ser só mais um nesse meio mundão aí que a gente tem de pessoas, não vai fazer efeito na vida de ninguém, vai viver a vida como você acha que é certo, vai chegar o dia de juízo e você vai ver que você perdeu tudo que você tinha chance e você tinha chance de fazer o certo. Agora, podemos ser diferentes e fazer realmente, pessoal, o nosso povo uma igreja forte. Nem todos estão dispostos a ter uma igreja ou ser uma igreja forte. A maioria está disposta a quê? Tapinha nas costas. É, né? Irmão, do jeito que você tá bom. Continua enchendo a cara mesmo. Você é um cara super legal quando fica bêbado. Continua. Você é um ótimo exemplo pro seu filho. Garanto que ele olha para você e fala assim, meu super-herói bêbado. Não é assim que funciona. Ele quer mais. Pessoal, para quem tem filho e para quem foi filho, o pai é herói. Ou vai ser o vilão. Quem aí não foi criado pelo pai sabe o que eu estou dizendo. E para quem tem um pai que é exemplo, quando chega o dia dos pais, chora de saudade. Chora mesmo, porque queria ter o pai e não tem. Mas para quem não teve, tanto faz, tanto fez. Ou é vilão ou é herói, não tem como ter meio termo, gente. Então, quando você pensa em ser de Deus, você não está simplesmente escolhendo ter uma vida religiosa. Você está escolhendo ser o herói do seu filho. O herói da sua filha. Isso pesa, não pesa? Quem é pai sabe que pesa. Quem não é ainda talvez não saiba. Quando for, vai entender. Mas pesa. E pesa muito. Então eu prefiro escolher o caminho estreito, porque eu sei que meus filhos vão seguir meus passos e vão ter prazer nesses meus passos. É aquela famosa frase que eu já citei algumas vezes, famosa talvez para alguns não é, mas para mim é, que eu já citei várias, da filha do Billy Graham. Alguém chegou a ver alguma parte do enterro do Billy Graham? Se alguém viu, depois você pode ver o documentário dele, foi muito lindo. Afinal, ele estava com quase seus 100 anos de vida. Se fosse agora não recordo se foi Japão, Coreia,
ele já teria 100, que eles começam a contar da concepção. Mas ele estava lá, lógico, ele estava morto, né? Mas estava ali os presidentes, que ele foi conselheiro, muitos admirados por ele, mas eu gostei do comentário da filha dele, e a filha dele falou assim, a filha do Billy Graham. E ela disse assim, como se fosse um altar, né? Um púlpito. Para nós é um púlpito, né? Naquela microfoninho fininho, né? Aí ela falou assim, olha, o meu pai não era Deus, realmente. Mas o meu pai me ensinou como Deus era. Vocês concordam que então foi um herói para a filha? Não? Mas por que ele foi um herói? Não porque ele ensinou Deus, é a percepção dela, mas porque ele foi pai presente e na presença de Deus. Isso a gente pode fazer a diferença, pessoal, porque a tribulação vai vir para qualquer um, veio para o Billy Graham, mas no dia da tribulação ele estava de pé. E os filhos observaram que o pai não desistiu, que a mãe não desistiu, que mesmo com as lutas, muitas vezes, que ela viu o pai e a mãe brigar, por exemplo, viu eles lutarem para não se separarem e reatarem. Isso faz uma diferença. Nós temos que pensar num conjunto, porque tribulação, na verdade, se nós nos gloriarmos, vamos produzir em nós paciência. Mas lá em João 4, deixa só para não ficar muito longe, e vai nos abençoar bastante. Ele quer nos honrar, ele, com certeza, mas quem que não quer ser honrado por Deus? Mas eu quero ver a honra dele e ter dignidade, não é? Não somente ter uma mera promoção. Eu quero ter dignidade de saber que o que criou os céus e a terra está feliz comigo, está feliz contigo, está feliz com a nossa congregação, está feliz com quem está assistindo, mas que quero que ele tenha esse prazer. E às vezes a gente, nas nossas tribulações, nós recuamos. Nós não vamos pedir, por favor, viu, gente? Não faça uma coisa dessa, não fala assim, Deus, então me dá a tribulação que eu quero me gloriar. Não faz isso. Mas se caso vier, e alguém, em algum momento, vai passar, é normal. O ser humano é assim, até para ser forjado. Aprendamos então a olhar para essa situação e nos gloriar. Não na luta, mas no que nós vamos aprender nela. Porque com certeza, Deus não faz você passar por um gigante sem antes você também ter passado por um urso, um leão, e não também vai te fazer vencer um exército de mais de 1000 homens sem você ter essa experiência. E isso vai te fortalecendo. Exemplos que eu estou usando do rei, tá? Davi. João capítulo 4, olha só, essa aqui é a passagem do nosso Salvador Jesus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, versículo 3, olha só, ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então nós temos então um começo e um fim, um objetivo. Da onde ele estava e para onde ele ia. Super normal, né? Você sai da sua casa e tem um objetivo de vir aqui. Normal. Então na vida não é diferente. Nós temos um objetivo final. Estou falando só com base nesse versículo para ficar mais fácil. Mas nós temos um objetivo final. Na nossa família não é a salvação da nossa casa? A palavra salvação, ela vem do sozo, que é grego, que significa, né, que envolve todas as bênçãos, na verdade, de tudo aquilo que Deus tem para nós nessa terra ao céu. Então nós estamos falando de salvação, ao mesmo tempo estamos falando de cura. Quando eu falo de salvação, também falo sobre prosperidade, afinal ela abrange todo o benefício nessa terra para que a gente viva eternamente no céu, o conjunto todo. Então nós queremos a nossa casa liberta, nós queremos a nossa casa prosperando, nós queremos o casamento estabilizado, queremos ser feliz, não é errado. Passar por tribulação significa ser triste, mas de vez em quando nós não sabemos conduzir emoções, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas quando se fala do objetivo final, pessoal, nós falamos do que é bom e do que é melhor. Ou alguém tem um objetivo final ruim aí? Estou fora, né? Creio eu que quando você se casa é para ser feliz. Esse é o seu objetivo, não é? Só que nem todos os casos são regra, mas só que em algum momento tem aquelas passagens momentâneas que nós chamamos de tribulação. E aí é onde muitos não entendem. Gente, eu creio que vocês também devem ter tido experiência de um, de dois, mas eu conheço pessoas que viraram a cabeça, literalmente. Deu um estralo, não quero mais saber de nada, simplesmente sumiu. Deixou filho, deixou marido, deixou esposa, simplesmente sumiu.
Eu não estou falando de gente que não é da igreja, estou falando de gente que conhece o evangelho, pior ainda. Se venderam à mercê do mundo. Não preciso dar nome, gente, é só a gente analisar a vida. Não é? Você deve conhecer alguém que um dia foi exemplo, que fez até você conhecer Jesus, que hoje não está aqui. Não falando aqui igreja, estou falando aqui do evangelho. Pessoas que foram modelo, conheci pessoas que me ajudaram muito na minha conversão, mas que com o passar do tempo desviaram. Desviaram feio. Mas isso não é para se alegrar não, pelo contrário, poderiam estar todos juntos, gente. Mas a gente pode fazer a diferença, isso é o mais importante. Só que a gente tem que deixar, né? No comecinho do culto eu falei, pega a chavinha, abre seu coração, deixa a palavra entrar, não fica com orgulho não. Porque hoje, se você crê que Deus é Deus, sabe que foi Ele que te trouxe. E você sabe que cada reunião eu faço de um jeito, para não ficar fazendo a mesma mensagem, direcionada diferente, porque pessoas estão aqui com problemas diferentes de quem já passou. Mas é necessário falar sobre isso. Como aconteceu aqui, Jesus então saiu da Judéia e ia para a Galileia. No versículo 4, onde que eu quero chegar, gente, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Posso fazer uma pergunta aberta? Qual tem sido a sua Samaria de hoje? Samaria, de onde que estavam os samaritanos? Os samaritanos, eles não tinham uma comunhão nada legal com os judeus, eles não se davam bem. Só que Jesus, o Senhor, o Salvador dos céus e da terra, quem foi que criou tudo? Porque ele era o Verbo, Filho de Deus na terra, que nasceu pela porta de entrada, do curral das ovelhas, que é um nascimento materno. Jesus, que se tornou exemplo, que não teve pecado, viu que era necessário ir para Samaria, porque lá haveria uma mulher de má fama, depois do meio-dia, no poço de Jacó pegando água, e ele precisava falar com aquela mulher. Não era o objetivo final, isso é claro, mas era necessário parar. Vocês já ouviram aquela expressão, na dúvida não faça? Resposta para alguns: você está com dúvida? Não faz. Não faz. Pode ser lícito para o mundo, mas se tem dúvida, é porque tem não da palavra, e você não quer fazer o que o mundo aprova, mas o que Deus reprova. Então você espera, gera paciência. A paciência que você está sendo gerada vai fazer o quê? Vai gerar experiência. E a experiência que você está tendo vai gerar esperança. E a esperança que Deus lhe deu não traz confusão. Esse é Romanos 5,5. Então, todo conjunto, agora cabe a nós deixarmos ele, pelo Espírito, trabalhar em nós. Jesus, então, para em Samaria porque era necessário. Não era o objetivo final, mas era preciso parar. E aí, quando nós paramos, pessoal, eu vou estimular vocês no seguinte: Deus tem coisas boas a seu respeito. Pode ser que meia dúzia dizem que não sabem se tem porque a vida está muito difícil. Tá? Porque você é ruim. Um dia que você começar a ser um pouquinho bom, vai ficar mais fácil. Bom, não estou falando de bondade só. Estou falando de cabeça boa. De não ficar vendo Big Brother toda hora, ficar vendo um monte de porcaria aí que não vai prestar nada para sua vida. Vai enchendo sua cabeça. Estou falando sério. Tem gente, de verdade, eu falo Big Brother que é popular, mas tem tanta porcaria que quando a pessoa simplesmente fica vendo, consome a mente, deturpa, e aí quer simplesmente começar a imaginar, bem que meu marido podia ser ele. Não pode falar, mas às vezes a cabeça passa. É complicada a coisa, fica séria. Aí fica se alimentando de coisas que não valem nada, e depois vai simplesmente cobrar alguém do que ela não é, porque o outro é. Isso não é bom. E outra, é tudo falso. Nada contra, viu, gente? Mas hoje em dia, você vai ver um sorriso assim, de repente, você vai ver assim, nossa, que sorriso bonito. Aí você olha o sorriso, nada contra, reforça, estética, você pode cuidar de verdade, não tem problema nenhum. Mas se você for ver a essência, é tudo falso. Mano, que maravilha, é o que todo mundo vê, o que importa, né? Não é verdade? Não é verdade. Quando se trata do evangelho, não é verdade. Então nós temos muitas vezes essas coisinhas acontecendo. Por quê? Porque a gente simplesmente não está entendendo. Existe um caminho, só que às vezes é necessário parar. A gente não vai querer passar por tribulação, mas as situações de tribulações necessárias. Nesse tempo, nós vamos ter que estar ligado com uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem de forma muito especial. Deus não erra no que Ele fala. Todo mundo acredita na palavra de Deus ou não? Eu não estou pedindo para você acreditar na minha, gente.
mas estou pedindo para você acreditar no que Deus está me usando por intermédio da palavra dele. Não é, nós não temos o poder de juízo, de simplesmente determinar alguma coisa, mas pelo que a palavra que a gente entende e o que ela se revela, fala assim, olha, esse grupo de pessoas não herda o reino do céu. Só estou dando uma suposição. Então, pelo que ele está dizendo, é isso. Está simples e claro. Então, eu não quero estar nesse grupo, eu quero estar fora, eu quero fazer parte do grupo de Jesus, daquele que deixou a Judéia e foi para a Galileia, mas soube entender o porquê ele parou na Samaria. E assim por diante. Então, todas as vezes que tiver essas paradas, lembre do que Jesus falou. Porque nós somos justificados pela fé. Não foi o que a gente começou vendo? Ou seja, justificado pelo que Deus falou. Aí aquela lembrança do que Deus falou vai te manter firme para você chegar aonde você precisa, que foi determinado. Enquanto você está passando uma certa dificuldade, mas vai haver a fé para você chegar aonde Deus projetou. E esse é o nosso desafio de hoje. Em João 14, tá? Estamos no 4, só passar 10 capítulos. Vamos para o 14. Primeiro versículo 16. João 14, 16. Nós não podemos jamais, às vezes dá vontade, sabia? Às vezes você fala, você dá uma mensagem, você dá uma palavra, aí você vê um grupo, não falando que aqui, falando de modo geral, que não quer viver ela. Aí você fala, quer saber? Vou parar de pregar nesse sentido. Eu vou fazer só uma pregação que todo mundo vai ficar aleluia. Uma vida toda destruída, mas aleluia. O que importa é que falou coisa boa só. Mas aí você fala assim, mas se ninguém falar, quem vai? Se eu não crer que a palavra de Deus salva, e ela que salva, né? Ou seja, que liberta, tal. Então preciso, porque aquilo que Deus ele vai me despertando, vai me fortalecendo. Ele vai mostrando para mim que a minha tribulação vai passar. E a tribulação passando, e eu vou ter paciência, porque ela vai produzir minha experiência e eu vou ter esperança. Então vou fazer com que quando eu olhar para trás, sabe quando você olha para trás assim de uma vida, você vai contar o seu testemunho, você olha para trás e vai falar assim, meu pai, eu passei por aquilo, eu estou de pé. Você vai olhar para trás e vai dar um testemunho, não só pelo fato de você ter vencido, mas pelo fato de você ser um vencedor, um conquistador, alguém que permaneceu, alguém que ao invés de desistir, teve caráter e foi até o fim. Isso não vai só pesar para quem vai te ouvir no dia, não que você contar. Vai ter vidas dentro da sua casa que vão ver seu testemunho. E aquilo que eles verem não vai mudar o que está aqui dentro para o lado ruim, vai mudar para o lado certo, vai falar que Deus é real. Essas coisas funcionam. Só que nós temos que entender isso. E quem nos conduz é quem nos lembra. Jesus ele fala assim no versículo 16, João 14. É sobre ele ir e vir, né? Mandar o Espírito Santo. E ele falou assim inicialmente, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até quando? Quem quer Jesus com você para sempre? Ele garantiu que isso seria dado, e ele está nos dando cada vez mais, quanto mais entendemos. Na verdade já nos deu, cabe a nós tomarmos posse disso, assumir. Então ele falou, eu vou rogar. Vocês precisam, eu preciso, nós precisamos, pessoal. E eu vou rogar ao Pai para que ele envie para vocês outro Consolador, que no caso ele estava na terra, ele subiria e enviaria. Então ele deixaria de ser o Consolador momentâneo, terreno, e viria o Consolador eterno, que é o Espírito Santo. E ele falou, ele vai estar com vocês para sempre. Ai, que coisa linda. Só que esse Consolador não somente consola, não é um tapa nas costas, né? Eu já falei sobre parte da profecia, que é a consolação, que é fazer você lembrar de todas as coisas que ele tem falado, que tudo que você está fazendo nele vai valer a pena. A obediência que você possui nele vai valer a pena. Tudo que você tem se esforçado para obedecer às Escrituras, não estou falando sobre você ser super perfeito, mas se esforçado para ser correto o máximo possível, vai valer a pena. E o peso da sua obediência vai afetar vidas a também serem obedientes. Contrário disso, não vai agregar em nada. E aí ele disse, eu vou rogar. E ele rogou. No versículo 26, 10 versículos depois, onde eu já citei hoje, fortalecemos isso. Mas aquele Consolador, o que ele vai enviar, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Aí ele diz: vos ensinará todas as coisas. Pastor, eu não sei. O Espírito Santo te ensinará. Gente, se entreguem. Se entrega a Jesus. Ah, pastor, já fiz isso. Quem faz, não faz besteira. Se entrega. Mas se entrega de corpo, alma e coração. Já viu isso? Faz isso. Entrega. Entrega seu pensamento, não foge da verdade. Não finja que quando Deus usa, o Senhor usa, não só o pastor Vitor, ele usa quem ele quiser, gente. Na hora que quiser. Ele pode parar alguém na rua e começar a falar da sua vida sem que você saiba. Porque ele é Deus. Recebe aquilo que Deus está dizendo, aquilo que ele está mostrando. Ele não está simplesmente falando: ô irmãozinho, eu sei o que você está fazendo. Porque ele não fala de irmãozinho. Afinal, ele é pai. Mas ele vai mostrar exatamente o que nós precisamos fazer, porque ele é o Consolador que vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai simplesmente dar o aval para irmos, mas às vezes ele vai nos dar o aval para frearmos também. Acontece, não acontece? Assim em qualquer estrada da vida. Você está numa velocidade, mas de vez em quando você vai ter que frear. Fazer o quê? Faz parte. Mas ele vai nos dar esse alicerce, sabe? Aquela base necessária. E isso faz bem. Então ele vai nos ensinar, mas mais do que ensinar, ele vai fazer o quê? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E é nessa hora, gente, da tribulação, da Samaria, que ele, o Espírito Santo, como eu estou pregando, enquanto eu prego, ele fala com você, ele começa a te lembrar de tudo que um dia ele falou ao seu coração, referente à sua família, referente à sua vida, ao seu ministério, para você que tem, referente ao filho que ele te deu, à filha que ele lhe deu. Ele começa a fazer você lembrar de tudo o que ele disse. E eu posso falar também sobre promessa. Se eu fosse perguntar como costume, de forma aberta, quantas vezes não veio um pensamento sobre alguma área da sua vida que você não pensou em desistir? Desistir mesmo, ou seja, abandonar, parar. Mas aí vem a palavra de Deus e te estimula a continuar. É o Espírito Santo. Se não for ele, quem era? Conselhinho a gente vai ter em todos os locais, mas o Espírito Santo é aquele que estará nos ensinando e nos lembrando. Aí vale muito do que a gente já ouviu, certo? Senão não dá para lembrar. Mas olha a importância de nós darmos aquela atenção, porque ele nos fará lembrar. Então, naquele momento de dificuldade, se estiver em algum passando, ele lhe fará lembrar de tudo que ele já falou. É como se ele chegasse e falasse para você: vocês lembram do que eu já falei? Naquele culto, lembra aquele dia que você até chorou na minha presença? Porque a mensagem mexeu com você de tal forma que você começou a lembrar e a palavra começou a mexer com você de tudo que eu já fiz, de tudo que eu vou fazer. Comecei a revelar promessas, porque promessa Deus tem desde o ventre. Ele começou a revelar para você, ele começa a lembrar, aí você começa a lembrar daquele culto que um dia você se entregou. E hoje talvez alguns estão pensando em desistir, mas aquele culto que ele um dia fez você ouvir, ou uma palavra que você estava assistindo no show da fé, em qualquer outro local que Deus falou, mexeu com você, aí você começa a lembrar e falou assim: Deus, eu não posso parar. Ah, por que eu não posso parar? Porque ele te fez lembrar que o que ele falou está vivo. E aí, gente, você tem coragem de parar depois dessa? Se ele garantiu que ele está com você para sempre, então não abandona ele. Abandonar ele, gente? Não, pastor, tem gente que fala mais ou menos isso. Eu só estou mudando de igreja. Eu só estou mudando de marido. Só estou mudando de esposa. Mas eu nunca vou abandonar Jesus. Irmão, você deixou Jesus no momento que você decidiu tomar uma decisão sem a direção. Aí a melhor coisa mental que a pessoa faz é dar um alicerce interno dizendo que está com Deus. Eu quero ver na hora do dia do juízo se vai realmente estar com Deus ou não. Dá para entender que não dá para correr risco? Pessoal, o meu desejo de estar com Deus é muito maior. Não de estar com Deus agora, não. Fica tranquilo, ninguém vai morrer, não. Mas estar vivendo com Deus é muito maior do que simplesmente tomar uma decisão pessoal e correr o risco mínimo dos mínimos de perdê-lo, gente. Eu quero ele. Quem quer Jesus acima de tudo aqui, gente? Ele está falando com vocês, gente. Só que eu quero saber se vocês estão ouvindo. Ah, não com o ouvido, tá? Com o coração. Porque com o ouvido todo mundo ouve, né? Mas com o coração, só quem abre a porta para ele entrar. Tem que deixar ele fazer essa obra. Alguém no nosso meio com pensamentos ruins. Não é de pular na frente de um carro, não, porque se tivesse já teria feito. Mas é de fazer uma besteira. Agora, quem é você, irmão? Irmão, está assistindo? Eu não faço ideia. Mas eu não posso simplesmente achar que eu estou falando isso aqui pela sorte ou probabilidade.
alguém que precisa lembrar do que Deus falou, porque o que Deus falou não mudou. Você está mudando. E para o lado errado da força aí, né? Mas a palavra dele é a mesma. E eu aconselho, vou usar a expressão aconselho. Fica com a palavra. Não abandona ele, não. Não fica com aquela mentalidade, nunca vou deixar Jesus. Uma vez o irmão chegou para mim, pessoal, deixa eu contar essa história que é simples, mas vale para você. Ele chegou para mim, eu já contei algumas vezes, me perdoe se alguém já ouviu. E ele falou assim para mim, na época ele era até obreiro. Na época, não é mais. Faz tempo que ele não é. Foi em 2013, tá? Então faz tempo. Bom, ele chegou para mim e ele falou assim, pastor Vitor, sentou na minha frente no escritório pastoral, e ele veio pedir um conselho. Olha, eu e minha esposa não estamos bem. Ela era pastora, mas ela tinha deixado o ministério, foi trabalhar, mas continuou na igreja. Eu e minha esposa não estamos bem. E nós, por comum acordo, decidimos nos divorciar. Faz tempo que eu já durmo no sofá e ela dorme na cama. Nós não estamos felizes, então chegamos a esse consenso. E eu queria saber o que o senhor acha. Perguntou para mim. Eu estava começando nas questões de pregação, mas uma coisa que eu aprendi rápido foi sobre casamento na Bíblia. Sempre tive curiosidade. Eu falei, irmão, biblicamente falando, eu não vou te falar a minha opinião, vou te falar o que a Bíblia diz. Primeiro, fiz uma pergunta. Alguém adulterou? Não, pastor, nenhum de nós, que é isso? Não que a gente vá dar liberdade ou torcer, mas é uma abertura dependendo da situação e alguma coisa do tipo. E não podemos usar aquela expressão, na mente todo mundo adultera, então ninguém vai ficar junto. É uma questão de atitude, de prática. E ele falou, não. Falou, irmão, pela palavra de Deus, você tem duas opções. Primeiro, não desistir do seu casamento, permanecer até o fim, lutar, porque Deus estará do seu lado, aquela coisa toda. Estou usando as minhas palavras hoje. E a segunda, se caso vocês tomarem essa decisão, nunca mais, olha para mim, você vai poder ter outra mulher. Nunca mais. Não pode. Não dá mais. Ou é, ou é. Aí ele, não, pastor, sabe o que ele falou para mim? Cara de pau. Eu casei com Jesus. Sério, falou essa expressão. Eu só preciso dele. Sabe o que eu respondi para ele? Irmão, você está falando isso porque você está de barriga cheia. Quero ver na hora que bater a fome. Não te dou 2 anos para você querer ter uma outra mulher de novo. Mas ele não, acho que olha para mim, uma carinha lindo, né, gente? Jovem. Mais novo que eu tô já. Eu pareço que eu tô em mesma idade. Quase, eu pareço que vivo no formal, né? Autoestima é tudo, né, gente? De verdade, ele deve ter olhado para mim e falando levado muito a sério, divorciou. Parece que o profeta estava certo. 2 anos, gente. Já estava de rolinho tentando uma outra moça. E não houve adultério, ele divorciou. Eu não arriscaria a salvação se eu acredito no céu por causa de uma besteira dessa. Besteira comparado com o céu? Meu irmão, tudo é besteira. Se Jesus negou a glória de todos os reinos para estar com o Pai, tudo é besteira. Comparado com a eternidade. Não é à toa que Paulo falou, considero todas as coisas como esterco. Olha a forma que ele expressou o passado dele. Ele teve um passado que não foi nada pequeno, não. Ele era um fariseu respeitadíssimo, com certeza com poder aquisitivo grande. Dá para entender? E ele chegou e falou justamente isso. E é verdade, falou, gente boa, gente. Não deixou de ser gente boa. Pastor, você deixou de olhar para ele? Eu falei, não, pelo contrário. Pode congregar, pode fazer tudo. Só não vai poder ir para o céu fazer o quê? Se não se arrepender, tá? Mas olha a importância, povo de Deus. A gente ama a nossa família até que grau? Até o grau que nos beneficia? Ou o grau que a palavra de Deus nos ensina? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, que ele fale mais com vocês. Não dá para me estender mais porque o tempo passou e eu quero fazer oração. Amém?